Boa noite. Abençoe-nos Jesus, o amigo indispensável de nossas vidas. A proposta de tema para a nossa conversa de hoje é sobre um livro escrito pelo Bezerra de Menezes, mas só as edições modernas nós vamos encontrar como Bezerra de Menezes, que o Bezerra de Menezes ele usava para escrever. O Bezerra tem alguns livros, que ele não assinava como Bezerra de Menezes. E aí, assim, não fica muito claro se ele adotou o mesmo critério do Kardec, porque ele nunca expressou isso, nunca escreveu sobre isso. Mas o Bezerra de Menezes, ele era médico, ele foi político, ele era militar, então, de repente, ele não queria misturar as coisas. Mas ele escrevia, ele adotava o pseudônimo como Max. Inclusive, ele escrevia para um jornal da época, acho que era a Tribuna, que era um jornal famoso, circulação, e ele assinava como Max, e não como Bezerra de Menezes. Então, esse livro, e na verdade não foi ele em vida que publicou o livro, não deu tempo, ele desencarna antes. Eu acho que o livro... Eu não lembro agora qual foi o ano que editaram, mas foi pós-mortem. E que livro era esse? A loucura sob um novo prisma. É interessante nós entendermos, e aqui é preciso contextualizar, colocar dentro de um contexto histórico. O Bezerra de Menezes, ele é quase contemporâneo de Kardec. Quase contemporâneo. Bezerra nasce em 1831. Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. O Bezerra, o primeiro livro que ele leu foi o primeiro livro dos Espíritos que ele leu foi aquele primeiro exemplar que Kardec lança com 500 e poucas perguntas, a primeira edição. Depois, a segunda edição, já esse dos moldes que nós temos até hoje, com 1019 questões. Então, o Bezerra estava muito próximo ali, então, digamos assim, que ele está ali vivendo o início do movimento espírita, o início da doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Porque a proposta do Bezerra, ele como médico, ele participou de muitas reuniões mediúnicas como doutrinador, ele não era médium, e provavelmente ao observar a manifestação dos espíritos, ele, junto com essas manifestações, vai concluir, vai chegar à conclusão de que ali aparecia um comportamento muito próximo, se não igual, aos comportamentos que ele observava como médico e que eram classificados como loucos. Porque o que é ser louco? Hoje esse nome não é mais utilizado. Loucura é um termo pejorativo. Em compensação, nós temos aí na casa dos milhares de nomes para designar transtornos. Alguns muito famosos, como TDAH, como narcisismo, transtorno bipolar, que no início vai ser chamado pelo Freud como um transtorno maníaco depressivo, onde a pessoa alterna fases de mania, ou seja, de muita euforia, a pessoa acha que ela é um super-herói, e outras de profunda tristeza dentro de um quadro depressivo. Então a pessoa fica nesses dois extremos, ela não para no meio. Ou ela está muito triste, depressiva, prostrada numa cama, achando que vai morrer, ou que merece morrer, ou ela está muito eufórica, achando que ela é o super-homem. Normalmente ela acha que ela é o super-homem e sai fazendo um monte de coisas, aí depois, quando ela entra na fase depressiva, ela se arrepende de tudo que ela fez quando estava na fase eufórica. Mas isso é hoje. O Bezerra está ali numa época que ainda estava se tentando entender bem o que era loucura. Porque se nós retrocedermos um pouco, nós vamos chegar lá na Idade Média e até antes.
os estados, tudo que a gente pensava como coisa ruim, como maldade ou como loucura, estavam associadas ao diabo. A história da fora da igreja não há salvação. Então, se você não estava associado à igreja, falando aqui de Ocidente, aqui do nosso lado, se nós não estávamos associados à igreja católica, nós estávamos muito vulneráveis à ação do diabo na nossa vida. Para que nós estivéssemos amparados, precisávamos estar ligados à igreja. Caso contrário, o diabo teria acesso. Mas muitas vezes o diabo conseguia chegar até nós e nós éramos tomados ali por uma possessão demoníaca e a igreja tinha que interferir ali através do exorcismo. Então, veja bem, quando a pessoa estava louca, né, tem uma passagem de Jesus que o homem chega lá e fala assim: mestre, você pode ajudar esse homem? Porque ele convulsiona, ele é louco, convulsiona e chega a babar sangue. E nem os teus discípulos conseguiram expulsar esse demônio. Então veja que a gente está falando lá na época de Jesus, quando você estava com um comportamento tido como louco, o que era? Você estava possuído pelo demônio. Jesus já dá aliás, o Divaldo fala que essa foi a primeira reunião mediúnica da história. Porque Jesus fala assim, para essa classe de demônios, né, para essa classe de espíritos, na verdade, é preciso muito jejum e oração. E aí Jesus está falando do jejum moral. Então, para você expulsar esse demônio, para você fazer esse exorcismo, você precisa fazer jejum moral. Muita oração, muito jejum moral, senão você não expulsa esse tipo de espírito. Então Jesus dá a entender que existem outros tipos. E aí Jesus, obviamente, consegue expulsar aquele demônio, e quando ele expulsa, a pessoa fica boa. Então, a princípio, isso era o motivo da loucura. A pessoa está louca porque ela está possuída pelo demônio. Oi? Conforme o pensamento foi avançando, e aí a gente vai entrando ali no século XVIII, meados do século XVIII, século XIX, nós já temos ciência pujante. A igreja, principalmente a partir da Revolução Francesa, o pensamento religioso, houve uma tentativa de afastar, de entender que o pensamento religioso não era bom. Obviamente que isso porque tinha uma ligação da religião com a política. Os reis, os nobres ali viviam ali, eram reis por quê? Porque o Papa, que era o representante de Deus na Terra, ele tinha o poder de dizer quem era o rei. Então, os reis naquela época, eles eram investidos no cargo através do aval do Papa, porque o Papa era o representante de Deus, então quem queria ele como rei era Deus. E aí, como foi se cometendo muitos crimes em nome de Deus e em nome da coroa, em nome da realeza, chegou uma hora que o povo não aguentou mais e Deus o que deu lá na Revolução Francesa. Mataram quase toda a realeza, e os que não mataram foi porque eles conseguiram fugir. E aí começa-se a trazer para solucionar a questão um pensamento científico, a explicação científica. Então, o que era uma pessoa ser louca? E isso começou a estar diretamente ligado, diretamente agregado à questão orgânica, à questão física. Então, havia esse pensamento, e o Bezerra descreve muito bem isso no livro, havia um pensamento nesse livro, A Loucura sob Novo Prisma. Veja que a loucura sob novo prisma. O nome do livro ele é bem sugestivo. O Bezerra traz uma proposta para entender o que é a loucura. Ele está lá no século XIX. Então começa-se a investigar as causas orgânicas. Inclusive aí vai surgir a psicanálise. Onde é que surge a psicanálise? A psicanálise surge com as famosas histéricas. O que era a histeria? Histeria
eram hoje o que se chama de doenças psicossomáticas. Você começa a ter uma urticária, você fica cego. E por que histeria? Porque histeria vinha de útero, do latim útero, né? E acreditava-se que só as mulheres poderiam ter esse problema da histeria. Hoje, ou melhor, o próprio Freud já veio a trazer o conhecimento de que os homens também podem ser histéricos, não só as mulheres, mas as mulheres num grau maior. A neurose histérica mais entre as mulheres, a neurose obsessiva mais entre os homens. E eu não estou falando aqui obsessivo ainda ligado à influência espiritual. Obsessivo, a obsessão, a neurose obsessiva é um comportamento, é uma estrutura de personalidade para a psicanálise. A neurose histérica, um outro tipo de estrutura de personalidade e estrutura de comportamento. Mas note bem, onde é que o Freud era neurologista. E aí, quando ele começa junto lá com o Charcot, com o Richer, quando ele começa a investigar, era justamente o quê? Havia essas questões, a pessoa ficava cega, ficava paralítica, e organicamente a pessoa estava muito bem. Eu não sei se vocês já viram, se já aconteceu, vai no médico, chega lá, o médico faz uma bateria de exames, claro que na época lá do Freud não tinha essa tecnologia de exames que nós temos hoje, mas o médico vira para você e fala assim, isso é estresse, tira umas férias que vai melhorar. Aí você tira férias e melhora. Então, o que começa a surgir aí? Começa a surgir as ciências do psiquismo que vão trazer esse outro elemento, que é o que? O psiquismo. Existe um aparelho psíquico que influencia fortemente o corpo físico. O aparelho psíquico, que não tem nada a ver com... Você pode até tratar com medicação, porém a medicação é pura e simplesmente paliativa. É tipo o seguinte, se você está com uma dor, você está com uma infecção, está com a infecção, está com a dor, aí você vai e toma um remédio para passar a dor, para diminuir o mal-estar daquela infecção. Isso é paliativo, por quê? Porque isso não resolve o problema. Então, muitos medicamentos hoje psiquiátricos, eles precisam vir acompanhados de terapia para tratar o psiquismo, para tratar a causa do problema. Então, nós tínhamos a questão da influência, que não era uma influência de espíritos, era uma influência do diabo. Na nossa vida, a gente ficava louco e poderia gerar outros problemas. Muitas doenças eram atribuídas a isso. E aí rezava, fazia lá a tentativa de expulsar o demônio. Aqui nós não temos uma ideia ainda de obsessão espiritual. Quem vai trazer esse conceito de obsessão espiritual é Allan Kardec. Ele é o primeiro a trazer. E se nós avaliarmos bem, o Espiritismo é o único que mantém os tratamentos de desobsessão da forma como nós conhecemos, da forma sugerida como Kardec. Qual é a forma de tratamento para a obsessão, de tratamento espiritual? É a educação moral. Isso só o Espiritismo mantém. Pelo menos eu não conheço. Não vou afirmar, mas eu não conheço nenhuma outra doutrina ou filosofia ou religião que trabalhe essa perspectiva de que os espíritos têm influência na nossa vida e que a maneira de resolver esse problema é através da educação moral, tanto daquele que está sendo influenciado, quanto daquele que está influenciando. Tem que tratar os dois. Tem que tratar os dois. Ou pelo menos deve-se tratar os dois até pela perspectiva do pensamento cristão. Tá? Então você tinha lá o demônio, e aí você vai chegando no século XVIII, século XIX, essa questão da religião começa a ser discutida, não acaba, mas começa a ser discutida, porque agora a ciência pode atender essas dúvidas e responder com uma demanda lógica, com uma demanda racional. Seria o momento em que o homem é trazido como centro do universo e não mais Deus, na época ali do século XIX. Veja que no século XIX
Quem é que vai aparecer? Vai aparecer Allan Kardec. Allan Kardec nasce em 1857, porque antes ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele lança o Livro dos Espíritos assinando com o pseudônimo de Allan Kardec em 1857. E ali nasce Allan Kardec, meados do século XIX, um pouquinho à frente do século XIX, em Paris, que era tida naquela época como a cidade-luz, a cidade do conhecimento, a cidade da razão, onde as ideias ali borbulhavam, onde havia liberdade de fazer isso devido à Revolução Francesa, e a igreja não tinha praticamente poder nenhum nesse momento. O Bezerra de Menezes nasce em 1831, um pouquinho antes do lançamento do Livro dos Espíritos, no Brasil. Ele desencarna em 1900. Então ele foi quase contemporâneo de Kardec. Então, nesse momento, estava se estudando a loucura como o Freud vai lançar a Interpretação dos Sonhos, que é o livro mais célebre dele, em 1900, quando o Bezerra desencarna. Então veja que os estudos do Freud sobre o aparelho psíquico como algo que pudesse estar causando a loucura está só no início. Então, o que o Bezerra faz? Ele vai tentar lançar um livro, ele escreve, ele faz, na verdade o livro é um livro bem técnico, é um livro onde ele faz um estudo para tentar trazer um diagnóstico diferencial. Ele vai dizer que tudo bem, que existe a loucura devido a problemas orgânicos. Você pega síndrome de Down, tem um problema ali de um dos, acho que é o cromossomo Y, eu não sei agora se tem um a mais ou um a menos, você tem a síndrome de Down. Então isso é um problema orgânico, que vai causar a chamada, na época, chamada loucura. Porque, vamos pensar um pouquinho hoje. Hoje, por que esse termo loucura, ele está completamente fora de uso? Porque ele não consegue dar conta da subjetividade dos transtornos mentais. Porque você pega uma pessoa com síndrome de Down, você vai ter vários níveis de síndrome de Down. Tem pessoas com síndrome de Down que são perfeitamente funcionais, que trabalham, que estudam, que escrevem. Já outros são inclusive não verbais. O autismo foi transformado num espectro. Por quê? Devido justamente à diversidade. Os transtornos mentais, eles são muito variados. Você pega, por exemplo, o transtorno borderline, que está muito na moda aí na internet, né? Aí você pega o DSM, que é o Código Internacional de Transtornos Mentais, ele vai dizer o seguinte: para você ser borderline, você precisa ter 5 características de 9 possíveis. Então, por exemplo, o borderline é uma pessoa muito dependente emocionalmente de outras pessoas. Todo borderline? Não necessariamente. Porque, olha só, estou dando um exemplo, tá? Ele tem que ter 5 características, então ele tem que ter a dependência emocional, ele tem que ter a tendência ao suicídio, ele tem que ter a característica de se cortar. Então ele tem que ter, de 9, ele tem que ter 5. Se ele tiver 5 dos 9, que vai estar lá descrito no código, ele é borderline. Se ele tiver 4, não é. Tem que avaliar para ver se ele tem outro transtorno. Mas olha a variedade disso. Os matemáticos aí fizeram umas contas e dá mais de 240 variações de borderline. Porque, olha só, ele pode ter o 1, o 2, aí ele não tem o 3, ele tem o 4, tem o 7, tem 5. Mas um vai ter o 7, o 9, o 2. Então, vê como é que são características diferentes. Então, segundo os matemáticos, você pode ter 240 variações de borderline. E por aí vai. Então, é difícil você colocar todo mundo dentro do mesmo saco, dentro da mesma classificação, dentro do mesmo enquadramento. Por isso que alguns diagnósticos não são diagnósticos fáceis de fazer. A pessoa às vezes fala assim: eu sou TDAH, você tem um laudo. É um laudo multidisciplinar, chato de fazer. Só o psicólogo você vai umas 10 vezes fazer teste.
Aí você passa por psicopedagogo, você passa por psiquiatra, você passa por neurologista. Então percebe como é que é difícil esses diagnósticos? Então, ali no século XIX, eles estavam tentando entender, mas entendendo o quê? O que era ponto pacífico? É que todo mundo que era louco tinha um marcador biológico. Entende? Não tem essa de você tem 5 características de 9 possíveis, então eu vou te enquadrar. Naquela época era um problema do cérebro, eles acreditavam que o pensamento era uma secreção do cérebro, era produzido pelo cérebro, só que não se conseguia chegar a um acordo. Inclusive pela tecnologia, que era muito baixa naquela época, o que fazer? Qual era o tratamento proposto? Internação hoje em dia também está completamente em desuso. Porque outra questão, achava-se que o chamado louco, ele não tinha capacidade de se relacionar, de interagir. E isso varia. Tem um documentário no YouTube que mostra um pai, ele compete no Ironman. Não sei se vocês já ouviram falar do triatlon. O triatlon, o cara nada, depois ele anda de bicicleta, depois ele corre uma corrida. Primeiro de natação, depois de bicicleta. O Ironman é o mais do que o dobro das distâncias do triatlon. E ele corre junto com o filho. Então, como é que aconteceu isso? O filho dele tinha um problema de demência ali, com dificuldade física. O filho dele tinha problemas muito sérios de ser, inclusive, não verbal, não se comunicava verbalmente, não andava, tinha muita dificuldade de locomoção. Mas ele levou o filho para um projeto numa universidade, que lá na universidade eles descobriram um jeito de se comunicar com os olhos, abrindo e fechando os olhos, e descobriram o quê? Que o filho dele estava ali dentro daquele corpo que não conseguia fazer com que ele se expressasse de maneira plena, mas ele estava consciente ali dentro. Essa é uma coisa interessante de se pensar. Quando a gente olha uma pessoa com algum problema mental, será que aquela pessoa não está ali dentro e o problema é que o corpo impede que ela possa se comunicar, que ela possa agir, que ela possa interagir de maneira livre? Esse pai consegue se comunicar e o filho, conversando agora a partir dessa nova técnica de bater os olhos lá, através da ajuda de um equipamento eletrônico, fala que gosta de esporte. E ele começa a competir junto com o filho. Ele começa a fazer isso aos 45 anos de idade. O filho acho que tinha aí na faixa dos 20 e poucos. E como é que ele fazia? Quando ele ia para o Ironman, na natação, ele colocava o filho dentro de um bote, amarrava uma corda e nadava puxando o bote. Quando ele saía da água, ele pegava o filho no colo, levava com uma bicicleta que tinha uma cadeirinha adaptada na frente e ele pedalava. Eu acho que o ciclismo, a parte do ciclismo são 300 quilômetros. A corrida são mais 80 e poucos quilômetros. Depois ele pegava o filho, colocava numa cadeira de roda e corria empurrando aquela cadeira de roda. Ele está entre os 10 melhores tempos do mundo. E aí foram chamar ele e falaram assim: por que você não compete sozinho? Porque se você competir sem o seu filho, você vai ter mais velocidade, você vai ter o melhor tempo do mundo, porque se com o seu filho você está entre os 10 melhores, ele é um adulto, pesado. Ele falou: eu já tentei treinar sem o meu filho e não consigo. Eu não corro 500 metros sem ele. Eu só consigo fazer isso com ele. Porque ele fazia por ele fazia pelo filho. Mas isso é interessante, quer dizer, até que ponto essa limitação física dos chamados loucos, não existe um ser inteligente ali dentro, que a diferença é que ele não consegue se expressar, ele não consegue se comunicar, mas ele está ali dentro e está lúcido ali dentro.
A questão é que ele não consegue, falta a ele habilidades para ele conseguir se expressar lentamente. Então, isso era o cenário, o ambiente que o Bezerra de Menezes encontra. E aí, voltando para a ambiência do Espiritismo, então o Bezerra está lá no início do Espiritismo no Brasil, e ele começa a participar de reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão. Inclusive, o Bezerra teve um filho que teve uma obsessão muito forte. A obsessão foi tão íntima e durou tanto tempo que o filho dele desencarnou. Houve uma fusão ali, né, cortical no cérebro, e o filho dele desencarnou. É uma parte muito bonita, porque ele, como doutrinador, doutrinando o obsessor do filho, o espírito que obsidiava o filho, chega um determinado momento que ele conversando, o espírito chega para ele e fala assim: velhinho de bom coração, eu vou sair do teu filho não por causa dele, porque o filho dele tinha um problema muito grave com esse espírito de outras vidas. Eu não vou abandoná-lo por causa dele, eu vou abandoná-lo por causa de você. Mas quero te avisar uma coisa: se eu sair dele, ele vai morrer, porque a simbiose aqui já está muito grande entre eu e ele. E o Bezerra fala para ele: mas eu não estou pensando só no meu filho, eu estou pensando em você, no obsessor, a necessidade de você fazer o tratamento moral com os dois. Você não pode ficar mais nessa vida aqui ligado ao meu filho. A sua vida está parada, está pausada. Você precisa progredir, você precisa evoluir, você precisa viver. Então, se isso tem que acontecer, eu entendo perfeitamente. E o espírito abandona o filho dele e o filho dele desencarna. E o filho dele tinha o quê? Para a época, loucura. Era louco. Porque, assim, eu gosto muito de pensar nesse conceito de loucura, que é um conceito antigo, e quando a gente fala assim, de vários níveis de loucura, vários graus de loucura, o que a gente está querendo dizer? Exatamente em que momento a gente pode falar: não, fulano é louco? Porque, olha só, existem pessoas que são tidas como loucas, mas são funcionais. O Freud, por exemplo, tem um livro que ele estuda o caso Schreber. O Schreber foi um grande jurista na Alemanha, que ele era reconhecido pelo seu saber jurídico, e o Schreber ele foi eleito para presidir um grande tribunal lá na Alemanha, um tribunal superior desses daí. É como se ele fosse um ministro de um tribunal superior aqui nosso. Só que o Schreber, ele acreditava que ele estava se transformando numa mulher, olha o psicótico dele, e que essa transformação estava sendo operada por Deus, e que Deus iria renovar a humanidade através dele. Ele ia ter filhos de Deus, e esses novos filhos iam renovar a humanidade. Era um surto. O Schreber ele escreve um livro, Memórias de um Doente dos Nervos. No livro ele tenta mostrar o seguinte: eu realmente tenho, porque assim, os psicóticos eles não têm dúvida. Uma das coisas que nós fazemos para diagnosticar um psicótico, eu sou psicanalista, e na psicanálise nós temos 3 enquadramentos de personalidade: ou nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, ou nós somos perversos. O psicótico é esse chamado louco. Então, uma das coisas que a gente, no discurso de uma pessoa, a gente pode começar a verificar ou a entender que ele possa ser um psicótico, o psicótico não tem dúvidas. O neurótico, por exemplo, só tem dúvidas. O psicótico não. O psicótico ele fala assim, um caso que um amigo meu atendeu. O paciente dele falou assim, tem uma cobra morando dentro de mim. Tem uma cobra morando dentro de mim. Não, mas tem uma cobra. Aí deram um jeito lá, botaram ele para dormir. Quando ele acordou, arrumaram uma cobra morta. Falaram, você dormiu, nós fizemos uma cirurgia em você, tiramos a cobra de dentro de você. Está aqui, Ele olhou,
Uns 15 dias depois ele voltou e falou, ó, tem uma cobra dentro de mim. Não pode ter uma cobra dentro de você, afinal de contas nós cheiramos, você viu a cobra. Mas aquela cobra era fêmea, e ela deixou um filhote dentro de mim. Então o psicótico, ele não tem dúvida. O Schroeder não tinha dúvida. Ele estava se transformando em uma mulher, quem estava transformando ele em mulher era Deus, e Deus ia renovar a humanidade através dele. Ele não tinha essa dúvida. Mas ele era um jurista brilhante. Dentro da área do direito, ele era brilhante. Então, ele era um cara, assim, ele tenta provar essa funcionalidade, porque aí quando ele vai passar lá pelos testes para assumir o cargo, descobre isso, e ele tenta convencer de que, embora ele realmente fosse, ele não nega. Não, eu realmente estou me transformando numa mulher, e Deus vai renovar a humanidade, mas não tem nada a ver com o meu trabalho. Um amigo de um amigo meu que é psicanalista também, ele falou que ele falava assim, ó, no dia tal, de tal mês, de tal ano eu vou morrer. Não, mas você não sabe. Não, o psicótico ele sabe, ele tem certeza. Ele sempre falava isso. Quando chegou nesse dia, ele se suicidou. Aí também é bandido. Mas veja que ele tinha certeza. Psicótico não adianta você falar. Né? Uma vez, um outro rapaz que eu tratei, ele virou para mim e falou assim, você fala assim, me perguntou, né? Você acha que eu estou mentindo? Aí eu falei assim para ele, eu acho que você sempre fala a verdade. Por quê? Porque exatamente ele queria testar isso, se eu acreditava no que ele falava. Mas note uma coisa, no fundo é, porque para ele é verdade, ele não tem dúvida. Então o Schroeder, ele não tinha dúvida, ele tentava provar que ele tinha condições, tinha plena capacidade de trabalho. Não conseguiu convencer, claro, ele foi afastado, foi aposentado por conta disso. Então, eu costumo, assim, para a gente pensar nessa questão da loucura de uma maneira bem simples, eu penso o seguinte, a loucura é sempre que nós vamos nos afastando da realidade. Isso pode ser por uma coisa mínima, é um momento ali que eu estou num momento de lazer, estou numa viagem, e aquela viagem ali não é a minha realidade, eu me entrego aquilo ali, desde o momento que eu deliro, porque aí o que vai acontecer com o psicótico? O psicótico ele delira. O que é delirar? Delirar é criar um mundo paralelo. Sabe quando a gente começa a ficar muito teimoso? Todo mundo está falando uma coisa pra gente, a gente acha que todo mundo está errado e só eu que estou certo. Pois é, você está fugindo da realidade. A gente usa algumas técnicas para fugir da realidade. Por exemplo, enquanto o psicótico ele delira, o neurótico ele fantasia. O Freud, por exemplo, diria que essa nossa história de eu vou reencarnar é uma fantasia. Uma fantasia para quê? O Freud não critica a religião do ponto de vista de falar que isso é completamente inútil, ao contrário do que muita gente pensa. Né? O Freud ele é tão mal compreendido tanto quanto Kardec. Ele é mal compreendido porque ninguém estuda ele. Assim como Kardec é mal compreendido porque não é estudado. Porque depois que a gente estuda, a gente vai entender a lógica do pensamento dos dois, que são ótimos escritores. O Freud chegou a ganhar prêmios de literatura. Ele não ganhou prêmio como neurologista, nem como psicanalista. Ele ganhou pela escrita dele. O Kardec nem se fala. Kardec era pedagogo. Mas o Freud ele vai dizer que o neurótico, para poder lidar com a realidade, que é muito dura. Então, como é que uma mãe que perde um filho lida com isso dentro do ponto de vista do espiritismo? Diria o Freud. Ela fantasia que o filho dela não morreu, que o filho dela foi para um outro lugar e que esse outro lugar, em breve, ela também poderá ir se encontrar com ele. E o Freud não critica isso, ele diz que é uma maneira da gente conseguir encarar o mundo, encarar a vida que é muito dura, senão a gente surta. Estou dando exemplo para a gente entender o pensamento do Freud da nossa linguagem, mas o Freud nunca falou de espiritismo.
Estou dando assim um exemplo. Ele falava que a religião servia muito para isso. Então a gente fantasia, a gente queria, sabe quando a pessoa chega assim, ela convive com alguém que a gente vê que não vale nada, uma pessoa muito ruim, muito perversa, a pessoa, não, ele é uma pessoa boa, ele me ama, ele faz isso porque ele me ama, porque todo mundo. Então isso não é uma fuga da realidade? E essa fuga da realidade, ela pode ir se aprofundando até um surto psicótico. Mas o que o Bezerra vai escrever no livro numa época que o espiritismo ainda não era tão difundido como é hoje? O que ele vai observar? Ele vai falar das relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele vai propor um diagnóstico diferencial. Ele vai dizer que o novo prisma da loucura, uma outra maneira que nós podemos entender a loucura é dentro de um ponto de vista obsessivo. Ou seja, um espírito influenciando influenciando aqui no caso um encarnado. Ele não vai dar uma definição ampla como a do Kardec, e o Kardec vai dizer que a obsessão ela pode acontecer nos dois sentidos. Aliás, nos quatro. Kardec vai dizer que pode haver obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Vocês não tem ninguém que vocês que obsidia vocês, vivo, encarnado? Ou que vocês obsidiam? E de desencarnado para desencarnado. A obsessão para Kardec é influência. A obsessão para Kardec é influência. Influência para o mal, porque se for influência para o bem, não é obsessão. E insistente. Você tem Não, desencarnado para desencarnado. Eu fico curioso com essa. Tem um livro da Ivone, eu acho que é o último daquela trilogia, das Voragens do Pecado, que tem um espírito lá que obsidia a personagem lá, eu esqueci o nome, mas é uma das vidas da Ivone, obsidia ela para ela se matar. Ele faz todo o planejamento. Como é que vai levar ela ao suicídio? Ele consegue fazer ela se matar. A Ivone se suicidou 2 vezes, ela conta nos livros dela, para quando ela desencarnar, ele pegar ela. Porque ela vai estar numa fragilidade mental. Aí quando ela chega lá. Só que nesse caso ele não consegue. Por quê? Porque foi ele quem teve boa parte da culpa do suicídio. Então ele não teve essa afinidade. Ela ficou perturbada, mas ele não conseguiu acessar. Agora, quando você pega aquele caso lá do livro Bastidores da Obsessão do Teofrastos, que ele é um juiz ali do mundo espiritual, né? Ele monta um júri, aí ele vai julgar uma mulher lá que fez muitos abortos, a mulher foi muito perversa, e ali durante o julgamento ali, está lá no Bastidores da Obsessão, ele vai narrando ali, e ele era um cara que tinha uma técnica de hipnose, inclusive, e ela vai se sentindo culpada, daqui a pouco ele fala, você, na sua vida, você viveu como um animal, você na sua vida foi igual a um animal, então você agiu como uma loba, você, quando encarnada, você era uma loba, e você continua sendo uma loba, e ele continua, você é uma loba, e ela vai se transformando numa loba. O perispírito dela vai ali, através da ideoplastia, né? Então você vê uma obsessão de desencarnado, sei lá, no mundo espiritual. Mas o Bezerra vai dizer o seguinte, olha, eu proponho, o Bezerra não está escrevendo esse livro para espíritas. Ele não é um livro que ele vai lançar no movimento espírita, até porque não tinha movimento espírita. Era muito embrionário, estava começando ainda, os primeiros centros espíritas, começando ainda. Ele vai escrever esse livro para a comunidade científica. Ele vai dizer, olha, aí ele vai trazer todo o embasamento no livro, vai demonstrar que existem espíritos, né? O Kardec trata disso muito detalhadamente no livro dos médiuns, né? Se você acredita no espírito, se o espírito existe, se ele foi uma pessoa, por que ele não poderia se relacionar? Por que ele não poderia influenciar? Então a proposta do Bezerra é muitas
loucuras. Inclusive, o primeiro livro de espiritismo, né, que se referia ao espiritismo, que eu li na minha vida, eu era muito jovem ainda, foi um livro chamado Ala 18, que foi justamente um cara que foi parar dentro de um manicômio, porque ele era louco, e lá dentro desse manicômio ele encontra um grupo de espíritas que faziam uma reunião de desobsessão dentro do manicômio uma vez por semana. Ala 18. Ala 18. E foi ali que ele descobriu que ele, na verdade, ele era médium, ele tinha mediunidade, e que ele estava sofrendo um processo obsessivo. E ali dentro do manicômio, dentro daquela reunião de desobsessão, ele é curado. Não pela técnica do manicômio, mas pelo grupo mediúnico que trabalhava ali, atuando naqueles espíritos perversos que estavam ligados a pessoas que estavam no manicômio. Então essa era a proposta do Bezerra de Menezes. O que é a loucura vista pelo Novo Crisma? É a loucura provocada por uma obsessão. Mais especificamente, uma obsessão por subjugação. E aí ele está trazendo ali o Kardec, né? Porque a gente tem a obsessão simples. O que é a obsessão simples? A obsessão simples é aquela que você sabe que está sofrendo uma influência negativa e constante. Você sabe e você tem força para reagir. Você consegue reagir sozinho. Você consegue refletir, analisar. Eu realmente estou muito estressado, estou muito agressivo, estou muito brigão, estou brigando com todo mundo. Vou tentar me controlar, e você consegue se controlar, e você tem essa consciência de que existe uma influência. Você pode ir até um centro espírita, abrir uma fichinha, fazer um tratamento, mas você faz voluntariamente, porque você tem essa consciência. Aí você tem a obsessão por fascinação. Na fascinação, o obsidiado não acredita que está sendo obsidiado. Na obsessão simples, ele sabe e reage. Na obsessão por fascinação, que eu acho a mais difícil de ser tratada, por quê? Porque ele não acredita. Na maioria das vezes está ali atuando na vaidade dele. O espírito está ali, realmente você é bom, realmente você tem condições, porque o pessoal tem inveja de você, que você é o bambambam. E ele acha que é. Ele está fascinado. E tem a subjugação, que é aqui o Bezerra vai falar no livro, que causa a loucura. Na subjugação, a pessoa sabe que está sendo obsidiada, mas ela não tem força para reagir. Na simples, ela sabe e tem força para reagir. Na subjugação, na maioria das vezes, ela até sabe que ela está com problema, mas ela não consegue reagir. Eu atendo uma paciente que ela tem um transtorno bipolar. Cara, é um negócio complicado. E detalhe, ela não é espírita. Então eu tenho que ficar só na análise com ela. Se ela fosse espírita, eu já tinha recomendado que ela fosse fazer um tratamento de desobsessão. Porque assim, ela está muito descontrolada, porque ela está muito triste. Ontem, por exemplo, eu atendi ela. É difícil dialogar com ela, é difícil colocar ela para refletir, ou ela está muito eufórica achando que ela não tem problema nenhum. E aí perceba bem, porque o Bezerra vai falar o seguinte, olha, é um processo obsessivo, ou seja, um espírito te influenciando, que você precisa afastá-lo. Quando você afasta ele, o que Jesus fazia? Espírito imundo, sai dele, sou eu que te ordeno. E o espírito saía. Agora saía por quê? Porque era Jesus. Vai eu falar, espírito imundo, sai dele, sou eu que te ordeno. Ele vai falar, doutrinador imundo, não saia, sou eu que te ordeno. Porque eu não tenho moral, vai falar, quem é você para mandar eu sair daqui? Então não dá para fazer igual Jesus. Não dá para fazer igual Jesus. Muito embora alguns líderes aí de outras... Eu tenho no Espiritismo também, não estou falando só dos outros, não, porque no Espiritismo também tem isso, né? Então, não dá. Por quê? Porque a gente não tem autoridade moral. Porque Kardec diz que a autoridade dos superiores sobre os inferiores é irresistível. Quando o espírito superior manda, o inferior obedece sem questionar.
Não é que nem a minha filha, que tem 5 anos, eu falo uma coisa para ela, ela agora, antes dela responder, ela pergunta por que eu quero saber. Aí às vezes eu estou cansado, passei o dia todo na rua, trabalhando, chego em casa com fome, sabe que o cara cansado, com fome, com sede, o humor do cara não fica bom, né? Aí eu falo para ela, porque eu sou seu pai, sou eu que estou mandando. Mas ela continua me questionando, porque na minha época isso funcionava. Agora não funciona mais. Eu teria que partir para uma investida mais agressiva, que eu não pretendo fazer isso com ela. Mas o meu pai falava assim, quando eu tentava questionar o meu pai era fuzileiro naval. Quando eu tentava questionar o meu pai, ele falava assim, está ponderando? Isso no jargão militar, está me questionando? Eu não, pai, não dá nada disso. Então, não dá para a gente mandar ele sair. Então, qual é a proposta de tratamento para o Bezerra? Aqui no livro. Primeiro, como é que você faz esse diagnóstico? Se isso é um problema físico, realmente o cara tem uma síndrome de Down, tem um transtorno do espectro autista, ele tem algum tipo de psicose, né? Ele é psicótico melancólico. A melancolia é a forma de sofrimento mais grave que a psicanálise classifica. O melancólico, ele está sempre muito triste, ele toma as dores do mundo para ele, o sofrimento do mundo é dele. Então, como é que você faz para ver se não é realmente um transtorno, se não é uma influência de um espírito? Através da reunião mediúnica. Mas não tem bem a dificuldade que isso, né? Na época, talvez isso até fosse algo, afinal de contas, o Bezerra de Menezes era um cara muito inteligente, né? Ele devia estar sabendo onde ele estava se metendo. Mas imagina hoje você chegar no meio científico e falar, vamos detectar aí se isso não é uma obsessão, né? Para fazer, como é que faz isso? Vamos ter que fazer uma reunião mediúnica aqui, né? Vou colocar o cara em tratamento, que é o que a gente faz hoje. Na verdade, quando a gente lê o livro, a gente vai ver que a proposta do Bezerra é o que o movimento espírita faz hoje, só que ele estava lá no começo. Com uma proposta não para o movimento espírita incipiente da época, mas como uma proposta acadêmica. Tanto que ele escreve com pseudônimo. Talvez ele não quisesse ligar o nome dele, que já era muito ligado ao espiritismo, àquele tipo de pesquisa ali. Mas qual é o diagnóstico? Como é que a gente vai diagnosticar? Se é a obsessão que ele chama de diagnóstico diferencial. Uma reunião mediúnica vai evocar o espírito ali, né? E o espírito vai falar, olha, eu realmente estou fazendo isso com ele, porque ele fez isso comigo, porque ele me torturou, ele me traiu, ele roubou minha fortuna. E agora, tem um caso no livro do André Luiz, acho que é o No Mundo Maior, de um filho que mata o pai, um filho adotivo, Camilo e Pedro. O Pedro mata o pai porque o Camilo era um cara muito orgulhoso, muito prepotente, gostava de humilhar as pessoas e gostava de humilhar o filho. Ele era um comerciante muito rico. É o mundo maior. Ele era um comerciante muito rico, né? Tanto que quem está lá é o André Luiz, é o Calderaro, se eu não me engano, é o mentor. E chamam Cipriana, que é um espírito de uma senhorinha muito evoluída. Cipriana era tão evoluída que quando ela aparece, o perispírito dela brilhava tanto que o Pedro, que estava encarnado, Pedro era obsidiado, que era o filho. E o Camilo, desencarnado, obsidiando o Pedro por 20 anos. O Pedro já estava só o bagaço, já estava quase desencarnando sem suicídio, de problemas físicos. Ele já estava ficando fisicamente muito fraco, muito combalido. E aí a equipe espiritual desdobra o Pedro e traz o Camilo. E quando a Cipriana aparece, o Pedro, que era um cara que ficava ali tentando se apegar à religião, mas era um processo obsessivo, e um processo obsessivo que era possível por quê? Porque ele realmente matou o pai. Ele matou o pai porque o pai humilhava muito ele na frente das pessoas, dizia que ele era um vagabundo, que ele não era ninguém, que o pai adotou ele, que ele era adotivo, e ele matou o pai. Então um processo... Outra coisa a se considerar dentro dessa perspectiva do Bezerra. A obsessão só acontece porque existe digamos assim, um plug, né?
Você vai conectar o teu carregador do teu celular. Tem dois tipos de conexão, né? Tem aquele que eles chamam C e tem esse mais moderninho, o plug tem que encaixar certinho. O obsidiado, ele tem o plug certinho do obsessor, porque foi o plug que ele fez, porque ele realmente deve. Só existem cobradores porque há devedores, diz o Divaldo. Então, os dois desdobrados ali, a Cipriana aparece, o Pedro pensa que é a Nossa Senhora, né? Mãe Santíssima, de tão evoluída, e a Cipriana chega para o Camilo e fala: Camilo, o que fazes? Porque, na realidade, o Calderaro, o André Luiz chega para o Calderaro e fala assim: Calderaro, vamos fazer uma palestra sobre perdão? O Calderaro fala: não, aqui não dá, André, aqui palestra não vai resolver, aqui só o amor. Aí chama a Cipriana, que era o amor, que brilhava tanto que parecia ser Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E ela chega assim: Camilo, o que você está fazendo? Ele fala: olha, a única coisa que eu posso fazer, odiar. Odiar. Odiar sem cessar. E a Cipriana, entre outras coisas, fala assim para ele: qual é a diferença entre vocês dois? Tudo bem, ele te matou. E você está obsidiando ele por 20 anos. Qual é a diferença? Não tem mais diferença. Porque toda vez que a gente tenta se vingar, a vingança através do ódio, ela não tem limite. Se eu vou matar alguém que assassinou a minha filha, quando eu mato a pessoa que assassinou a minha filha, eu me satisfaço? Porque, na verdade, eu estou sentindo falta da minha filha. Justiça era trazer a minha filha de volta. Mas só quem faz justiça é Deus. A gente, no máximo, a gente isola para o vírus não se espalhar, igual na pandemia do Covid. Se você tem um assassino, um serial killer, você prende ele, isola ele, para que ele não contamine outras pessoas, nem se prejudique ainda mais. Mas a justiça é só Deus. Qual é a justiça? É restituir tudo aquilo que ele tirou. Só Deus faz isso. Só Deus. Então, esse diálogo aqui que a gente está tendo, é essa a proposta do Bezerra. Identificar que esse tipo de loucura é uma loucura provocada por um espírito desencarnado. Através de quê? De uma reunião mediúnica. Identificou que é um espírito desencarnado, qual é o tratamento? Como é que a gente vai tratar? Educação moral. Dos dois. Dos dois. Por quê? Aquilo que nós falamos. Só existe devedor, só existe cobrador porque existe devedor. Se você não deve, você não vai ser obsidiado. Não adianta querer obsidiar uma pessoa, não adianta querer me obsidiar, por exemplo, e me fazer beber até eu ficar viciado em bebida e acabar com a minha família. Não vai conseguir fazer isso. Não vai, porque eu não tenho problema com bebida. Agora, se ele vier me provocar por causa do Vasco, ele vai me irritar. Ah, coitado. Entendeu? Então, tem que ter a matriz. Senão, não tem obsessão. Então, tem que ter moral. Já como eu não tenho moral, eu tenho que tentar convencer ele, a educação moral. Tentar convencer o obsessor que aquilo que ele está fazendo não vai levar ele a lugar nenhum. É o que a Cipriana fala para o Camilo. Há 20 anos, a Cipriana fala assim para ele: olha, você se utiliza do título de vítima. Ela fala com outras palavras, mas ela fala exatamente isso. Você se utiliza do título de vítima para ser pior do que ele. Você acha que porque você foi vítima dele, você tem o direito de torturá-lo para o resto da vida. E se torna pior do que ele. Essa é a proposta do tratamento moral, de como você vai tratar. Né? Infelizmente, talvez o Bezerra tivesse conseguido alguma coisa. Só que, como eu falei, ele desencarna antes de publicar o livro. O livro já estava terminado, mas naquele trâmite de editora, que hoje, com toda a tecnologia, já pode ser bem desgastante e demorado. Imagina naquela época, né, que você tinha que fazer tudo manualmente. Então, essa proposta de identificar através da reunião mediúnica, entender, claro, que existem espíritos, isso aí já vai uma grande dificuldade,
através da reunião mediúnica, identificar que é um processo obsessivo e, depois desse processo obsessivo, propor o tratamento das reuniões de desobsessão. E, obviamente, qual vai ser a principal... aquilo que a gente vai colocar como a solução final, digamos assim, o perdão. Porque sempre que a gente pensa, a gente sempre pensa assim, né? Causa e efeito, livre-arbítrio, não é isso? Todos nós temos livre-arbítrio? Temos. O livre-arbítrio é um negócio tão importante, é um negócio que Deus valoriza tanto, que nem ele, que é a causa primária, inteligência suprema, onipotente, ele interfere no livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio é só na semeadura. Nós só temos livre-arbítrio para semear. Para semear, nós somos livres, podemos semear o que quisermos. Então, tem muita gente aí fazendo maldade, tem muita gente aí que parece que faz tudo errado, transgride, tudo dá certo para ele. Ele está semeando. A gente nunca vê alguém chorando na hora que está semeando. Na hora que a gente está semeando, todo mundo está rindo. Ali ele está no exercício do livre-arbítrio. Mas o que acontece é que nós não temos a visão de Deus. A gente olha uma pessoa às vezes se dando bem na vida, mesmo desonestamente, e fala assim, mas isso não é justo. Mas a gente está vendo ele semeando. Às vezes a gente olha uma pessoa sofrendo, com dificuldades, aquelas dificuldades que você olha assim e fala, pô, para que isso, né? Só Jesus realmente. O cara está ali num sofrimento, você fala, isso não é justo, ninguém merece passar por isso. Mas você está vendo ele colher. Você não viu a hora que ele estava semeando. Porque essa visão ampla é Deus que tem. Porque só Deus é juiz. Então, na hora de plantar, a gente tem livre-arbítrio. Mas na hora de colher, não tem livre-arbítrio. Na hora de colher, a gente vai colher o que plantou. Se foi bom, vai colher coisa boa. Se foi ruim, a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente fez de ruim. E pior do que isso, nós vamos ter que consertar o plantio desastroso que nós fizemos. Então, eu pego uma situação que alguém me agrediu, que alguém fez alguma coisa contra mim. Ou eu vou pegar o processo, olhar e falar assim, ó, toma Deus, você é o juiz. E eu fui. Sinônimo de perdão, hashtag fui. Porque a outra opção é qual? Não, eu assisti todas as fases da Marvel, do CM, eu aprendi com Thor, com Homem de Ferro, porque o nome deles é qual? O nome deles é perfeito, eles são os Vingadores. Então tudo que eles conseguem é vingança. E eu vou me vingar. Eu vou tomar a vingança em minhas mãos. Essa é outra opção, né? Pode se tornar uma obsessão. E essa obsessão pode resultar na loucura daquele que realmente cometeu o equívoco. Ou eu posso falar, ó, hashtag fui, tá com Deus. Isso quer dizer que eu vou ficar bem? Não, porque perdão não é esquecer. Você nunca vai esquecer. Perdão é esquecer sem sofrer. Perdão é lembrar sem sofrer. Quando você lembra e não sofre mais, aí você perdoou. Mas isso leva um tempo. E vai depender do grau de perversidade que foi feito o ato. Porque pensa no seguinte, sempre que a gente odeia, o ódio é como uma algema. Então pensa o seguinte, alguém cometeu alguma coisa muito ruim contra mim. Metaforicamente, o que ela fez? Ela pega uma algema e coloca no nosso pulso. A pessoa que fez alguma coisa contra a gente, ela pega uma algema e coloca no pulso de um braço nosso. Ela coloca. Se eu
retribuir o ódio não é eu me magoar, não é se eu ficar com raiva. Você vai ficar com raiva. Não tem botão que aperta. Você vai ficar com raiva. Você vai se magoar, você vai se chatear. Mas você tem que ter o seu discernimento moral. Se eu também resolver retribuir, se eu também resolver ofendê-la, eu vou pegar o outro lado da algema, que já está no meu braço, e vou prender no braço dele. E seremos, né, até que o ódio nos separe. O problema é que o ódio não separa nunca. O ódio, ele une muito mais do que o amor, porque o amor é liberdade. O amor, ele entra e sai a hora que ele quer. O amor transita livremente por onde ele quer. Já o ódio não. O ódio nos aprisiona. Então, a proposta do tratamento para essa loucura provocada por um espírito desencarnado, perverso, é o amor. Mas não é o amor imediato, porque ele ainda não ama. É o amor como referência. E como é que nós chegamos a esse amor da referência? Através da nossa educação moral, porque a moral é escolha. Através das reflexões e tentando nos aproximar do amor. Nos aproximar como? Se eu odeio ele. Se ele matou um grande amor da minha vida. Se ele me matou. Como é que eu faço? Se eu odeio. Se você odeia, faça como se amasse. O amor é a referência para você perdoar. Faça como se amasse. Vai ser rápido? Vai ser de uma hora para outra? Não. Vai ser um processo. Até porque tudo aquilo que me levou a odiar também foi um processo longo. Se você pegar lá a história do Camilo com o Pedro, o Pedro estava lá no orfanato, o Camilo gostou do Pedro, o Camilo amava o Pedro. Só que o problema é que não tem só amor dentro da gente. Tem amor, porque nós somos filhos do amor. Deus é amor, diz João. Mas tem egoísmo, tem vaidade, tem orgulho, tem prepotência, tem inveja, tudo misturado ali com amor. Então a educação moral propõe o quê? Chegar ao amor. Só que isso não é rápido. Isso leva tempo. E concluindo, diante de toda essa dificuldade, porque dá para perceber que não é um negócio fácil, nem um negócio rápido, mesmo quando a gente se decide por fazer isso, mesmo tomada a decisão, existe um longo caminho a percorrer. Nós sempre teremos aonde buscar forças, recorrer a esse grande apoio moral e olhar para essa referência do amor. É fazendo um silêncio íntimo, elevando o pensamento, pensando naquele dia, naquela tarde, naquela montanha, quando ele, diante de milhares de pessoas, disse: vinde a mim todos vós que sofreis e aprendei comigo, que sou justo, que sou manso, que sou humilde de coração. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz.